Amados irmãos e irmãs, paz e bem, a igreja celebra o quarto domingo do tempo comum. E para esse domingo, o evangelho que nós meditaremos é Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos por demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Jesus estava na sinagoga, nós ouvimos há poucos dias, expulsando um demônio. Agora passa da sinagoga à casa de Pedro. Na geografia desse lugar, quem já andou ali, tive a graça de ir até aquele lugar, a casa de Pedro fica bem próximo dessa sinagoga, a poucos metros. Então saíram da sinagoga e foram à casa de Pedro. O que aconteceu? Primeiro, chegando lá, encontraram a sogra de Pedro que estava com febre. Daqui um ponto importante para guardar espiritualmente é que Jesus fará um milagre, mas a primeira grande graça é de acolher Jesus em casa. Pedro o acolhe em casa. Daí as portas estão abertas para o Mestre e para os milagres que virão. A sogra de Pedro está doente, está com febre. Interessante dizer que em todas as casas onde Jesus entra, ele modifica estas casas. Acontecem grandes milagres. Foi assim na casa de Zaqueu, e ele disse: "Senhor, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais", e tudo mais. Foi assim na casa de Lázaro, toda a família foi beneficiada pela presença do Senhor, e acontece o mesmo hoje na casa de Pedro. O texto que nós ouvimos diz que aconteceram 3 coisas importantes ali, quando Jesus viu aquela mulher doente e com febre. Primeira coisa, ele se aproximou, quer dizer, teve compaixão, se aproximou, um pouco aquilo que acontece na parábola do bom samaritano, se aproxima, não é? Segundo, segurou a sua mão, mostrou mais proximidade ainda tocando-a, e depois a ajudou a levantar-se. A primeira leitura é de Jó, falará sobre o sofrimento. Diante do sofrimento nós temos muitas maneiras de reagir. Uma delas é nos entregar ao sofrimento e fazer o papel do vitimismo, não é? Outra maneira é reagir, não é? E levantar-se. Jesus ajuda aquela mulher a levantar-se, a não ficar presa à sua febre. E diz o texto que ela começou imediatamente a servi-los. Porque a doença pior não é a doença do corpo, é a doença da alma. É a doença que nos impede de servir aos outros. É o egoísmo, é o fechamento que nos impede de colocar a nossa vida a serviço dos outros. Dom Helder dizia sempre: "Quem não vive para servir não serve para viver", não é? Uma frase do grande Dom Helder. E nós aprendemos com o texto de hoje esta graça de poder servir ao outro, servir ao próximo. O texto continua dizendo que à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios.
Estamos aqui falando de um contexto de sábado, era dia de sábado. Então eles esperam o pôr do sol, porque aí já seria véspera do domingo. Saibamos que esse é um texto escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, trata-se de um texto que já lê as coisas a partir da ressurreição do Senhor. Então, é preciso esperar o domingo, o dia do Senhor, para experimentar o Cristo, chamado Solis Invictus, né? Quer dizer, Cristo é o sol que não se deixa vencer, é a luz de Deus que veio para iluminar todo o homem. E essa mulher doente e esses doentes representam a humanidade. Todos nós temos algo que precisa ser tocado, ser curado e ser restaurado pela presença de Jesus. E é isso que acontece no texto de hoje. Então, no domingo, no dia do Senhor, é que acontece toda essa quantidade de curas. Então, quem está ligado a Jesus, ao sol, à luz divina, né, que não para de iluminar, leva uma vida, ou vive uma vida de luz, e vive uma vida de eterno domingo. Domingo como dia de ação de graças, domingo como dia de encontro com Deus, domingo como dia de comunhão com os irmãos, como dia de convívio em comunidade. Então, viver com Cristo é viver um domingo que não passa. É belo isso, né? É viver diante de um sol que ilumina a vida do homem e não permite ambiguidade nem escuridão. Viver diante de Cristo. Pois bem, e ali a cidade inteira se reuniu em frente da casa, porque agora já o sol já tinha se posto, agora estamos tratando de um outro sol, de uma outra luz, né? Interessante que quando Cristo morreu houve um eclipse e ele foi o único sol que brilhou, não é? Cristo, com a sua morte e ressurreição, iluminou o mundo que vivia nas trevas. Muito bem. Então, a cidade inteira estava reunida e ali aconteceram muitas curas. É importante guardar algumas coisas para a nossa reflexão desse final de semana. O primeiro passo seria acolher Jesus em nossa casa. Segundo, deixar que Jesus toque tudo aquilo que em nós está debilitado, precisa de cura, precisa de libertação, precisa de ressurreição. Deixar que Ele transforme a nossa casa, que Ele transforme o ambiente da nossa casa. Acolher o sagrado em casa. Interessante que muitas famílias, em muitas casas, não tem um símbolo cristão, não tem um símbolo sagrado. Eu acho que é muito interessante repensar essas coisas. Outro dia eu estava visitando uma família e a mulher me disse: padre, há um ano atrás o senhor entrou aqui nesta casa e nós tínhamos aqui um barzinho aqui neste lugar e hoje o senhor está vendo que nós trocamos. Hoje existe uma imagem do padroeiro e fizemos um altar bonito para ocupar o centro da sala, a imagem do nosso padroeiro. Pois bem, Jesus, quando entra na casa, ele vai aos poucos transformando todas as situações de dor, de sofrimento e dando às pessoas a graça da cura, do perdão, do equilíbrio, da libertação, a graça do recomeço. E o texto então continua dizendo que Jesus se retirou, quando ainda estava escuro, de madrugada, para rezar, num lugar deserto. Aqui é importante lembrar o valor da oração. Jesus rezava muito, e rezava sobretudo antes de tomar uma grande decisão, antes de dar um salto de qualidade, né, na sua vida, de fazer alguma coisa importante, ele fazia sempre um momento de oração. Devemos aprender a dialogar com Deus sempre, a não perder nunca esse contato, essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Pois bem, continuando a reflexão do texto, nós podemos guardar estas coisas que agora foram ditas e olhar também esta mulher que se torna uma servidora por amor. O verbo grego usado é diakoneo, quer dizer, ela exerce aqui um serviço gratuito de bondade. Ela foi curada para servir a comunidade. Andar com Jesus sempre é experimentar o dia que não acaba nunca, o sol que não se deixa vencer, é experimentar o domingo,
o dia do Senhor, o dia da graça, da alegria, o dia da misericórdia, o dia do encontro com o eterno, o dia do encontro com o sobrenatural. Pois bem, que o Senhor nos ajude a viver bem esse final de semana, nos ajude a saborear esta cura que acontece na vida desta mulher e também esta graça que acontece na vida de Jó. Não enxergar o sofrimento como desgraça, como catástrofe, mas enxergar o sofrimento e as angústias como um momento de aprendizado, de crescimento na sabedoria e ao mesmo tempo de abandonar falsas âncoras nas quais imaginamos encontrar segurança. O sofrimento conduz o homem à sua verdadeira essência. Que o Senhor nos ajude nesse final de semana a pensar com o Evangelho, a pensar com Cristo e a partir do amor a Cristo, do serviço e da acolhida a Cristo, viver a nossa vida de cristãos. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, tenham todos um ótimo domingo.